Bom dia, boa noite, que a paz de Cristo, essa que excede a todo entendimento, possa continuar nos acompanhando, que ao ler essa reflexão bíblica, ao participar desse momento, eles possam estar iluminando minha mente e, de igual modo, abrindo o coração, fazendo com que você possa estar entendendo a palavra de Deus. A reflexão bíblica se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 22 e 23. A palavra de Deus diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Palavra de Jesus, quando ele sai da tentação e fala sobre o Sermão da Montanha, e ele nos traz essa palavra de maneira figurativa, de maneira alegórica e de maneira literal. E nesse texto, a qual li 2 versículos, ela está falando a nós de maneira literal mesmo. E a reflexão bíblica desse dia, nesse caso, nessa manhã de domingo, tem como tema olhos bons e olhos maus. Na prévia que disse antes, falei de quando Deus me deu a mensagem. Mais precisamente, eu estava sendo medicada para protozoário um dia antes do aniversário do meu filho, que completou 5 anos, e Deus me deu essa mensagem. E 3 dias após uma visita de trabalho no distrito, a qual pastoreei por mais de 4 anos, uma palestra na UBS daquele distrito. E para parafrasear o texto que li e a experiência que tive, nessa oportunidade quero lhes contar uma parábola, uma história, e nessa história se encontra 2 pessoas idôneas, na minha experiência, já bem mais maduros do que eu. Um ficava de meu lado e o outro ficava do outro lado. E o que ficava do meu lado, e quero dizer literalmente, fazendo o que o Senhor nos outorgou para estar fazendo naquela ocasião, o que ficava de um dos lados, ele teve poucas oportunidades de trabalho num primeiro momento. O que estava do outro lado teve todas as oportunidades de trabalho, porque eu aprendi com minha avó e aprendi também com Jesus que aquele que dá mais trabalho é o que a gente tem que chamar para perto de nós, para que a gente possa estar aprendendo com ele e mutuamente estar ensinando, porque a posição em que eu estava era, embora sendo mais novo, era superior a de ambos. E o primeiro, eu expliquei isso e ele entendeu de bom grado. O segundo, às vezes me ajudou,
como pessoa ele era ótimo, amigo, um bom amigo. Agora, como trabalhador, me dava trabalho. Como trabalhador me deu muito trabalho. O terceiro era a simplicidade em pessoa, cheio de Deus, e parecia entender aquele momento e continua dando oportunidade para o outro e nunca me criticou. Já esse, do outro lado, da qual aprendi com Jesus e com minha avó, era um relampejo. Por vezes fazia obra com maestria, era usado na palavra, tinha talentos, mas quando a palavra saía de si, era mais ou menos como Saul quando governava. Por vezes governava bem e por vezes era necessário Davi ir tocar harpa para ele. Era assim, mais ou menos, a experiência que tive com o outro, enquanto ele me ajudava na primeira ordem e de primeira linha naquele trabalho no qual fomos alistados. Esse outro que deixei de lado era preocupado com o serviço. Já o outro era preocupado em fazer o meu serviço. Ele, hora por outra, estava se atropelando, se atravessando pelo meio, tentando me ensinar a fazer aquilo que eu fui outorgado para fazer. E a função que era para ele fazer, ele não fazia. Como disse anteriormente, em vez de trabalhar, estava me dando trabalho. Depois de mais de 4 anos de experiência e de trabalho naquele distrito, houve uma reunião. E nessa reunião eu não estava presente. E quando cheguei lá, na sexta-feira, fiquei sabendo que a reunião tinha sido na casa desse que me ajudava de primeira linha. E fiquei sabendo também que ele não foi em nenhum lugar pedir a minha saída, pedir a minha demissão daquele local. Ele participou, fez a reunião na sua casa, mas na hora de ir visitar os trabalhadores, ou melhor dizendo, as ovelhas naquela ocasião, ele não foi. Em outras palavras, ele tirou o corpo de banda. Já o segundo apoiou o ministério local e saiu rua acima, rua abaixo, falando acerca de minha demissão daquele cargo. Eu, quando cheguei nessa oportunidade, fui até a casa desse que não foi a esse motivo, porque eu achei nobre a sua atitude de não ter ido. Expliquei a situação a ele, lembro-me que pedi oração, me ajoelhei, me despedi e nunca mais o vi desde então. O outro que eu tinha deixado de lado, o outro que eu tinha deixado para um segundo plano, Deus não me deu a oportunidade de estar conversando com ele nessa ocasião. Lembro que mês depois, mais ou menos mês depois, Deus me incomodou numa manhã bem cedo. Eu fui no seu local de trabalho e quando cheguei lá para pedir explicação, o porquê do ocorrido, ele foi tentar me explicar, eu escutei a sua versão e posteriormente eu dei a minha versão para ele. E quando eu dei a minha versão para ele, ele chorou, nós nos abraçamos, nos perdoamos, parêntese, em uma multidão
de pessoas, porque nessa ocasião no seu local de trabalho havia muita gente mesmo, mas ali nos abraçamos, choramos, perdoamos, e eu segui a minha vida e ele também seguiu a sua. Hoje, 5 anos mais tarde, a conclusão disto, que nem diz o cearense, esse segundo que estava na linha de frente e que me ajudou, e qual eu também o escolhi para que ele viesse estar me ajudando, viesse estar perto de mim. Hoje ele se encontra sem poder ajudar ninguém, afastado dos caminhos do Senhor, na prostituição, na jogatina e na bebedice. O outro se encontra idôneo da mesma forma, ajudando o líder que ali está da mesma forma, frutificando. Hoje se encontra enfermo materialmente, mas cheio de Deus espiritualmente. E eu me lembro que naquela ocasião ele me falou algo que eu não posso estar revelando, mas que nessa visita minha eu encontrei uma ovelha e ela me disse, e ela me confirmou o que ele tinha me falado naquela ocasião. E eu louvo a Deus, porque o homem espiritual é como diz a palavra de Deus lá em João 3, que o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus proporcionou a ele a oportunidade de estar cumprindo a palavra que ele me falou. Aqui está uma pequena parábola, um pequeno exemplo, uma pequena comparação de olhos bons e de olhos maus. A candeia do nosso corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Agora, se os nossos olhos forem maus, coitado do nosso corpo, o nosso corpo irá padecer. E a pergunta que você pode me fazer nesta reflexão bíblica, já caminhando para o meio desse pensamento, é: o que irá acontecer com aquele que tem olhos maus? Porque o que está com olhos bons continua frutificando da mesma maneira, mas aquele que tinha os olhos maus continua afastado dos caminhos do Senhor, distanciado dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer a você que me ouve, é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio foi para esse mesmo. Esses, a ovelha perdida da casa de Israel, esses que se encontram distante dos caminhos do Senhor, esse doente que precisa de remédio. O próprio Jesus falou, que os doentes é que precisam de remédio. Os que estão sarados não precisam de remédio. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E como é que eu posso alcançar o perdão de Deus? Como é que eu posso alcançar um novo começo? A palavra de Deus, que é bússola, que é luz, ela nos ensina lá em Mateus, capítulo de número 18, e o versículo de número 1. Aí eu vou voltar lá no aniversário do meu filho, né? E toda a alegria que ele proporcionou a mim na sua inocência naquela semana. Jesus disse assim: naquela mesma hora chegaram seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O primeiro passo é reconhecer e se tornar como uma criança. O reconhecimento é o primeiro passo. E o versículo de número 4. Portanto,
aquele que tornar humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Se voltar e reconhecer o seu erro é o primeiro passo. Ainda há salvação, não é? A graça de Deus, ela continua manifestada. Foi o que Paulo disse lá em Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é Jesus. Jesus se tornou manifesto e Jesus ainda hoje está no meio da igreja e ele veio salvar e buscar o que se havia perdido, mas precisa reconhecer. E esse reconhecimento vai proporcionar algo maravilhoso, que é o se chegar para Deus. Lá em Tiago 4:8, a palavra de Deus nos diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Maravilhoso! Deus é lindo, Deus não é invasor. Primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, se voltar para Deus, se chegar para Deus, porque a humildade, ela nos proporciona isso, o reconhecimento de que sem Deus não somos ninguém e Deus sem nós continua sendo Deus. Então temos que nos chegar para Deus com o coração quebrantado. Limpai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo purificai o coração. Maravilhoso Deus. Na festa lá em Caná da Galileia havia um local onde se lavava as mãos para depois adentrar a festa. Tem que limpar as mãos pecadoras. Tem que reconhecer, se chegar a Deus, limpar as mãos pecadoras. E se tem um interesse, se tem um duplo ânimo, dois olhar, olho bom e olho mau, isso aí tem que deixar para uma segunda oportunidade. É como se fosse uma tentação em que você está com a sua esposa, um exemplo, e aparece alguém do seu lado, exuberante, lindo, e você está de mão dada com a sua esposa, que é de igual modo linda, e aí de repente você quer mudar o teu olhar para outra pessoa, mas você está com a sua esposa do seu lado e não pode mudar de jeito nenhum esse olhar. O olhar tem que continuar sendo fixo. Assim é o nosso olhar para com Deus. Assim é o nosso olhar para com o céu. A gente não pode ficar titubeando entre dois pensamentos. Temos que ter um olhar fixo, um alvo. O nosso alvo é o céu. Cristo é o noivo e nós, enquanto igreja, somos a noiva do Cordeiro. Então temos um compromisso com Ele assumido e não podemos ter dois olhares. É só um olhar, é só um foco, é só para Deus. Vai vir a tentação? Vai. Mas como disse anteriormente, temos que resistir para que o diabo possa vir fugir de nós. E o outro passo, Salmo de número 119, essa purificação, essa lavagem de mão, ela é continuamente. Salmo 119, o verso de número 9, a palavra de Deus nos diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? É observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus é quem nos rege. A palavra de Deus é quem nos limpa. A palavra de Deus é quem liberta. A palavra de Deus é o próprio verbo de Deus encarnado em nossas vidas. Então, a palavra de Deus tem esse poder. Então, mude a semente, que aí você verá a diferença neste olhar, de um olhar ruim de se tornar um olhar bom, de um olhar ruim que traz mal para o teu corpo, vai se tornar um olhar bom que vai ser luz para o teu corpo. Tem muita gente que plantou semente ruim, mas pode ter certeza que irá colher. Um exemplo disso: eu passei a vida inteira na prostituição, nos vícios,
E aí, com 60 anos de idade, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Deus me perdoou de todos os meus pecados. Mas aí vai vir as consequências na carne dos atos pecaminosos que eu tive. O meu corpo irá padecer das noites mal dormidas, o meu corpo irá padecer do que eu forcei os meus rins com bebidas e assim sucessivamente. Então, o que a gente planta, a gente colhe, pode ter certeza. Então, muda a semente, muda de atitude, que aí você verá a diferença. A palavra de Deus para estarmos finalizando esse pensamento bíblico, essa reflexão bíblica, em Mateus 26:41, a própria palavra, o próprio Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que eu acho lindo nessa palavra de Jesus é que a oração não vem em primeiro lugar. Tem gente que anda arrastado de joelho, vive em oração 24 horas, pedindo para que Deus possa estar fortalecendo ele. Mas antes de orar, a palavra de Jesus nos ensina nessa manhã que temos que vigiar. Vigiar até para estar falando com Jesus, porque temos um rei, temos um pai, e para entrar a este trono da graça, temos que estar vigiando o que estamos falando. Também temos que estar vigiando as nossas atitudes, para que quando formos orar, Deus possa estar ouvindo a nossa oração e respondendo às nossas preces. Que Deus, em Cristo, continue nos abençoando. Peço que você comente, que você acrescente em seus comentários algo que lhes disse nesta reflexão bíblica, para que nessa interação o nome do Senhor possa ser glorificado.